não só para a compreensão de vocês, que facilita, mas também por conta dos compromissos, né, de conceitos aqui na escola, tá bom? Beleza. Gente, quero começar a falar sobre história das coisas, né? Olha só, gente, eu peguei lá, aquela hora que eu saí, eu fui lá na cozinha pegar uma latinha de milho, né? O que vocês imaginam, como é que vocês imaginam a história dessa lata aqui até ela chegar na minha cozinha? Sei lá, tipo, alguém fez o metal da lata, daí depois que fizeram o metal da lata, ela foi para a fábrica de milho para colocarem o milho dentro. Daí foi Oi, Helena. Eu acho que o seu ele tá muito curto. O milho foi plantado antes. O milho teve que ser cortado, a tintura da lata teve que ser primeiro plantada ou colhida do solo ou de uma planta para eles poderem transformar em tinta e colocar na lata. Também a própria lata, eles tiveram que primeiro minerar o metal e depois moldar ele. Também, tipo, as pessoas que criaram as máquinas também trabalharam nisso. É bem complicado, é uma cadeia. Tudo leva tudo. Legal, Bernardo. Eu gostei bastante da sua... Só um minutinho. Vamos combinar o seguinte? Só porque eu achei bem legal a contribuição do Bernardo, mas ele cortou um pouco a fala da Helena, e a Aninha quis falar também, a Ana Clara quis falar também. Só vamos tentar respeitar essas falas, tá legal? Mas sim, Bernardo, é uma cadeiona, tá? É gigante. Fala, Helena. Não, é que o que eu pedi para a mãe do Kian, no caso, pediu para te avisar que ele saiu da aula porque a luz da rua dele caiu. Ah, que pena. Tá bom, Helena, obrigada, viu? Blom chegou. Bom dia, Blom. Professora, desculpa o atraso. Tudo bem, a gente está começando agora. Estou perguntando para a galera a história dessa latinha de milho até chegar na minha casa. E daí, mas não chegou na minha casa ainda. O que mais que precisou? De uma transportadora. Uhum. E de pessoas, motoristas, no caso, que trabalhem para a transportadora. A transportadora trouxe aqui na minha casa, Evelyn? Alô, quero comprar milho. Não, foi pro mercado. Aham. E depois no mercado eu fui lá como consumidora, né? Então, mas gente... ela deve ter chegado embalada, tipo, um monte junta, e alguém deve ser arrumado e empilhado nas prateleiras. E mais trabalhadores. Agora, né? Aí depois que tu comprou. E chegou Massa, né? Alguém quer complementar? A gente esqueceu alguma coisa? Porque é bem complexo, né? Bernardo? Também, tipo, teve as pessoas, os alfaiates que fizeram a roupa das pessoas que estavam trabalhando no campo. Teve os fazendeiros que tosaram as ovelhas para fazer a lã para dar para o alfaiate fazer a roupa para o pessoal que está trabalhando no campo. Daí o pessoal que está trabalhando no campo plantou milho e vendeu o milho, e a transportadora do milho levou para uma fábrica, daí a fábrica botou com a ajuda das máquinas que foram criadas por uma outra máquina de metalurgia. Essas máquinas enlataram o milho e depois colocaram o milho. Depois a fábrica vendeu o milho. E daí outra transportadora levou o milho para o supermercado onde você pegou. Onde as prateleiras do supermercado eram feitas de metal também. Daí que leva mais outra cadeia. Tá, beleza. Agora vocês aí, a Fabiola e o Bernardo estão com a câmera aberta, né? Mas quem quiser pode abrir também. Vocês conseguem pegar algo que esteja próximo a vocês e me mostrar algo e imaginar, não precisa contar, mas imaginar a história disso que vocês estão mostrando? Ah, olha só, a Helena está mostrando o copo. Prof, o meu até diz, eu até posso falar a composição do meu. Tá, não é o caso, tá? Espera. Mas o Bernardo está mostrando a tinta. O que é isso, uma bolinha? Não, é um negócio de uma
promoção ali de um salgadinho que eu ganhei ontem, daí eu só queria mostrar mesmo, porque tu disse pra Que mostrar um legal. objeto, Né, prof? ou eu posso mostrar meu mouse. Porque aqui tá gravando. O meu tá cheio de história. Uhum. Olha aqui. Blum, acende essa luz, cara. A gente tá na aula, vamos. Papai Noel. Olha. Não dá, professora, meu pai tá dormindo aqui, mas eu vou tentar aqui rapidão. Tá, é só pra você despertar, cara, senão você vai dormir aí ouvindo as nossas histórias aqui das coisas. Enfim, sim, e vocês me mostraram uma coisa, mas vocês poderiam me mostrar várias, né? Assim como eu. Enfim, Oi? Você tá mostrando uma coisa já, antes tirando essa garrafa. Você tá mostrando ali a tinta da sua casa. Daí a tinta da sua casa já tem uma história também. Também já tem Tá uma mostrando história. a cortina, o quadro, essa faixa, esse brinco, essa roupa. Isso mesmo. Ou seja, gente, estamos falando e vamos começar a falar de indústria, tá? E quando a gente fala de indústria, tá? A gente fala de uma história das coisas. Por quê? Como vocês sabem, né? Para muitas coisas, muitas mercadorias, tá? Que são fabricadas na indústria, né? Bernardo, presta atenção na aula, moço, senão todo mundo vai querer ficar brincando aí contigo desse joguinho aí, desses bonecos, tá? Ou fecha a câmera e fica viajando aí no teu jogo, querido. Mas não é o objetivo. O objetivo agora é aqui comigo, tá? Deixa o seu jogo para tarde. Porque tudo que se faz na indústria, né, tem uma história, e o começo dessa história está diretamente relacionado com algum recurso natural, tá? Com algo que a gente tira da natureza, tá? E todo o... quem será esse desconhecido, Davi? Bom dia, quem chegou agora? E além disso, além de estar relacionado com o recurso natural, né, com a matéria-prima que é extraída da natureza, tá? Pode ser também sintetizada, criada, produzida em laboratório, tá? Mas muitas vezes está relacionado, a maioria das vezes está relacionado com o recurso natural e com trabalhadores, tá? Vocês bem pontuaram aí que precisa de uma pessoa que tire as latas de milho de uma caixona, né, de uma caixa de papelão, e vai dispondo nas prateleiras do supermercado, tá? Ou seja, quando a gente fala de indústria, obrigada, Bernardo, a gente está falando de extração de material, certo? Estamos falando de trabalhadores, estamos falando de uma grande cadeia e complexa cadeia, tá? Todo mundo, por gentileza, abre lá o livro no capítulo 6, tá? Para observar, já pelas imagens, algumas características. Qual é a página, prof? 70. Reparem que... Desculpa, não... 70, Helena. Página 70. Reparem que eu falei da indústria, mostrei uma lata de milho, né? E teve gente que foi lá para a plantação de milho. Ou seja, tem uma relação também com a agricultura, com o plantio de algo, né? E tem uma relação também, ou eu posso fazer uma relação também com o designer, né? A pessoa que criou esse formato aqui da lata, essa logomarca dessa empresa, ou seja, pessoas que prestaram um serviço de designer, tá? Ou de marketing, de publicidade, para fazer uma propaganda dessa lata de milho, ou para fazer uma propaganda de qualquer outra mercadoria que vocês mostraram aí para mim. Tá legal? Então, quando eu falo de indústria, eu relaciono a agropecuária, relaciono os serviços e relaciono também o comércio, porque no exemplo aqui da minha lata, eu fui até o supermercado comprar, que é um comércio, é um lugar onde troca mercadoria por dinheiro, certo? Então, existe esse vínculo, certo? E existe também uma necessidade de logística. Foi necessário, então, um caminhão para transportar
né, todas essas latas até o supermercado. Ou ainda, muito antes, foi necessário um grande caminhão, ou vamos pensar que essas latas, ou milho, né, que está ali dentro, ele pode ser exportado, muitas vezes precisa de avião cargueiro, né, avião de carga, que é diferente dos que a gente anda, no caso, né, ou então de navios, para transportarem essas mercadorias para outros países. Tá legal? Essa relação, ela está intrínseca, ou seja, ela está muito estabelecida. Agora, imagina, gente, já estou na página 72, tá? Imagina o que é necessário como infraestrutura para essas indústrias funcionarem. Matéria-prima, energia. Que energia é essa? Energia elétrica também, né? Então, é esse tipo de energia, né? Fontes de energia para as máquinas funcionarem, isso mesmo. Ih, Bernardo caiu. O que mais? Seguindo ali o que está nos pontinhos, gente. Saneamento básico, ou seja, precisou de água, precisou de coleta de esgoto e tratamento de esgoto, né? Aqui dentro tem água, certo? Então, não só as mercadorias que têm água dentro, né, precisam de água, mas, enfim, seja a água do banheiro dos trabalhadores dessa indústria, né? A indústria precisa dessa infraestrutura de saneamento básico. Além disso, olha ali no outro ponto, gente. Sistema de transportes e telecomunicações eficientes, tá? Imagina, olha só, quando a gente fala de sistema de transporte e telecomunicação, eu estou falando de uma estrada que tem manutenções constantemente para que os caminhões possam estar sempre entrando e saindo dessa indústria para pegarem a carga e levarem para os seus destinos finais, no caso. Ô, prof. Fala, Bernardo. Eu meio que um jogo de construir cidade, daí tu pode meio que construir aquele polo industrial, sabe? Bem nesse tema que tu tá falando, daí tu precisa também de compradores, tu precisa fornecer energia para eles, água, esgoto, e em alguns casos até aquecimento. Que jogo é esse? City Skylines, só que daí tu precisa de uma DLC Industry. É bem legal o jogo, tu constrói cidade, pode criar bairro, bem esse sistema de geografia que a gente estuda. Que legal, não conhecia, Bernardo. Além disso, gente, centros de pesquisa. Para que pesquisa, gente? O que são centros de pesquisas? Onde, aqui no Brasil, falando agora de Brasil, se faz pesquisa? Butantan, universidade. Eles fazem pesquisa para fazer soro contra o veneno de cobra. Mas olha só, a Helena falou ali, as universidades, tá? O Instituto Butantan, ele está relacionado com a USP também, com a Universidade de São Paulo, tá? Ou seja, gente, tá aí a importância da ciência, a importância dos estudos e das pesquisas que existem nas universidades, tá certo? Para atenderem várias demandas da nossa sociedade. E uma delas também é a indústria, tá? Porque, vejam, eles podem pesquisar, tá? O que os grãos de milho, né, que são plantados lá nas fazendas, tá? Eles podem acarretar na saúde das pessoas, né? Ou ainda, se a gente falar de grãos geneticamente modificados, né, ou seja, transgênicos, tá? Nada mais é do que, os grãos transgênicos nada mais é do que anos de estudos, né, em várias pesquisas, em vários centros de pesquisa, internacionais, inclusive, tá certo? Então, só para dar um exemplo aqui do que eu trouxe, né, lata de milho, mas existem tantas outras pesquisas que são realizadas em várias outras áreas, tá? Além disso, olha só, mão de obra qualificada, tá certo? Poxa, eu preciso de um motorista que, com a capacidade de dirigir um caminhão, com essa liberação, com essa carteira de motorista para transportar as latas de milho, certo? Ou ainda, eu preciso de
de um engenheiro, de um físico, de um matemático, para elaborarem as máquinas e extraem os minerais necessários para a construção dessa lata aqui. Essas grandes máquinas que vão, né, em minas, no caso, né, em áreas externas da natureza, para extrair esse mineral, para ligar esses minerais a outros minerais e ter como origem uma lata de milho, ou ter como origem a tinta, tá? A tinta que se faz a pintura da lata de milho. Fala, Bernardo. Tem uma outra coisa, também vai precisar de aqueles, como é o nome? Pessoa que cuida da imobiliária, sabe? Para você poder comprar um terreno grande o suficiente para isso, né? Um corretor de imóveis? Hã? Corretor de imóveis? Corretor de imóveis para comprar um terreno grande o suficiente. A gente já vai falar sobre esses terrenos, sobre essas áreas onde as fábricas ficam, onde as indústrias ficam, tá? E a gente precisa do mercado consumidor. A gente precisa das pessoas que consomem, né? Eu adoro milho, logo, eu sou uma consumidora de latas de milho, né? O que eu coloquei aqui? Ah, tá, é mais para baixo que eu tenho que falar essa informação aqui. Pessoal, se eu perguntar para vocês, Grazi, Pedro Santana, pessoal que eu estou vendo aqui direto na tela, o que é infraestrutura? Fica claro? Na próxima prova eu colocar, assinale as sentenças que apresentam infraestrutura. Dá uma olhadinha o que é infraestrutura. O que está englobado nessa infraestrutura? Bom dia, Sofia. A gente está na página 72 do livro, certo? Estamos falando sobre indústria. Infraestrutura. Quer ler ali para mim, alguém? Lembra da palavra estrutura, né? Estrutura nada mais é do que algo que dá suporte, algo que mantém, tá? A casa de vocês, o prédio de vocês tem uma estrutura, certo? A cama onde vocês dormem tem uma estrutura para botar o colchão, enfim, para vocês dormirem em cima e que aguenta o peso de vocês, tá? Então, a infraestrutura que eu falo da indústria, que é necessário, tá? São essas características, esses elementos que dão suporte para a indústria funcionar, tá? Uma indústria não funciona sem energia elétrica, por exemplo, tá? E essa energia elétrica pode vir de uma fonte alternativa, de uma fonte solar, no caso, né? Ou vir dos rios, a partir da água dos rios, a partir de uma hidrelétrica, por exemplo, tá? Como aqui no Brasil, que a maior parte da água, da energia elétrica que a gente utiliza, tá? Vem dos rios, vem de hidrelétricas, a maior parte, não somente, tá? É necessário, então, redes de água, redes de esgoto, certo? E daí, eu pergunto para vocês, uma indústria, gente, será que quando uma indústria, um corretor de imóveis, igual o Bernardo estava falando, tá? Vende um grande terreno, tá? Para a instalação de uma indústria. Será que está cortando demais? Ixi. Não tá, não, prof. Eu tô conseguindo escutar bem. É verdade, eu também tô conseguindo escutar. Tá. Não, é que varia, né? Dependendo de cada lugar. Pode ser a minha internet ou pode ser para quem está recebendo lá. Eu não estou fazendo nada de diferente, tá, João? Talvez melhore com o tempo, ou piore. Ah, tá, pode ser que aí esteja pior. Então, já que aqui o pessoal que está aqui em Florianópolis está dando certo, tá? E aí, gente, vamos supor que eu agora comprei um grande terreno, ou aluguei um grande terreno, construí uma grande fábrica, e eu agora vou fazer lata de milho, tá? Eu estou na página 72, Kian. Será que eu vou interferir na paisagem que está ao redor dessa indústria? Se for uma indústria de extração, alguma coisa assim, vai. Não, eu vou fazer lata de milho. Eu vou fazer a lata
e daí vou receber o milho, vou botar aqui dentro, vai sair tudo em caixinhas para ir pro hiperbom, pro forte, pro Vai sim, pronto. spec. Vai impactar, mas não muito, tipo, vai impactar, mas não tanto o terreno à sua volta, vai impactar mais os lugares que estão mais longe por conta da fumaça que a sua fábrica soltaria. Tá, mas tem a fumaça, mas tem também a passagem dos caminhões. Será que não vai interferir? Vamos supor que eu monte aqui perto da minha casa, eu moro aqui perto da Auroreal, aqui no Campeche. Tem um terrenão aqui. O que mais que vai interferir? Será que não vai interferir? Oi? Poluição sonora. Poluição sonora? Poluição visual? Será que visual também? Eu acho. Uma grande fábrica, uma coisa enorme aqui no Campeche. O que mais? Eu vou precisar de mão de obra trabalhadora. Imagina um ônibus Castanheira, que sai ali do Tiril. O ônibus Campeche. Vai ter uma galera vindo de ônibus para cá para trabalhar na minha indústria. Certo? Vai ficar fácil conseguir trabalhador nessa quarentena. Não, eu tô fazendo desconto, eu não quero. E é não pode ter indústria aqui, gente, tá? Isso é um outro assunto, é o plano diretor de cidade, tá? Tô fazendo de conta. Outra coisa, gente, eu preciso de água. A gente sabe que a Lagoa do Peri está numa grande escassez. A gente sabe que o Campeche, ele cresce muito, certo? Escassez de água por conta da chuva, né? Imagina construir uma indústria dessa que precisa de água, né? E que literalmente usa água para botar aqui dentro, né? E será que eu não vou impactar? Claro que eu vou. Será que eu não vou causar trânsito aqui na Avenida Pequeno Príncipe, por exemplo, porque os caminhões, eu vou produzir muita lata de milho, os caminhões vão entrar e sair aqui da minha indústria, seja trazendo milho, seja trazendo a lata, seja levando as caixas com as latas de milho prontas, certo? Então, vai causar congestionamento, tá? Então, quando a gente fala de indústria, a gente também precisa se ligar, também precisa relacionar esses impactos, tá? A partir do momento que tem a indústria, né? E, consequentemente, o que ela pode ocasionar nessa paisagem diretamente, né? Na vizinhança, né? E também mais longe da vizinhança, né? Ou seja, né, desde a extração do milho, desde da fabricação das máquinas que vão atender essa indústria. Tá certo? Ou seja, gente, é necessário também, eu quis falar daqui desse exemplo hipotético impossível de acontecer, né, de uma indústria de lata de milho aqui no Campeche, né, porque é necessário seguir algumas regras, seguir legislações das cidades, dos lugares onde as indústrias são instaladas. Tá certo? Pessoal, dá uma olhadinha no mapa que está na página 73. De modo geral, a gente percebe o que nesse mapa, tá? Esse mapa tem o título Brasil, Distribuição Espacial da Indústria no ano de 2013, certo? As bolinhas, os círculos, né, representam o número de empresas extrativas e de transformação. Opa, o que são empresas extrativas, o que são empresas de transformação? Já vamos ver, tá certo? E elas, conforme o tamanho da bolinha maior, tá? Representa que tem mais indústria por município. Onde que tem uma maior quantidade de indústria, gente? A gente pode falar que... São Paulo? São Paulo. São Paulo, né? De modo geral, a gente pode falar que estão no litoral, mais próximas do litoral, e estão próximas de capitais ou de grandes cidades, né? Aqui em Santa Catarina, por exemplo, Joinville, não somente, tá? Mas Joinville é um grande polo industrial, certo? É uma grande cidade, na verdade é a cidade com maior quantidade de habitantes que a gente tem aqui em Santa Catarina, tá certo? Mas todo esse desenvolvimento e essa oferta de infraestrutura possibilitou várias empresas se instalarem lá. Tá legal? A gente consegue perceber também outras fotinhos
aqui na página 73, tá? Desse suporte, dessa infraestrutura necessária, né? Ali embaixo, quadrado, a gente tem a hidrelétrica, tá? Um pedaço, né, de uma hidrelétrica, lá no Rio São Francisco, lá na Bahia, certo? Então, imagina que, muitas vezes, para a instalação de um polo industrial, tá? Igual no joguinho que o Bernardo falou, muito antes a gente tem que construir esses suportes, essas infraestruturas. Então, muitas vezes, pequenas centrais hidrelétricas, né, PCHs, ou até usinas hidrelétricas, precisam ser construídas, para depois, tá, vir uma pessoa interessada em montar uma indústria, tá? Outra fotinho ali vai mostrar o que está na bolinha, né? Vai mostrar Centro de Desenvolvimento Tecnológico, né? Que muitas vezes vai estar relacionado com universidades, certo? Vocês falaram logo de cara, ao observar o mapa, que São Paulo é um grande expoente industrial no Brasil. Sim, e isso não aconteceu do dia para a noite. Isso é um processo histórico, certo? Historicamente, tá? São Paulo produziu café. Consequentemente, com essa produção de café, que foi muito exportado esse café, tá? Contou com uma interiorização, tá? Ou seja, o café foi desenvolvido, foi plantado, né, cada vez mais para o interior, porque tinha uma terra que, um solo, no caso, tá? Muito propício para esse plantio, tá? Opa, se estava lá longe, foi necessário desenvolver logística, né? Ou seja, foi necessário desenvolver a ferrovia. Opa, se esse café foi exportado, foi necessário construir um porto, o Porto de Santos, que ainda hoje é um porto muito conhecido, muito grande, né? E responsável por muita saída e entrada de mercadoria no Brasil. Tá legal? Então, foi com esse dinheiro, com essas economias, tá? Desses antigos barões do café, essas antigas pessoas que plantavam café, que foi possível investir em indústria, tá? Lembra que a gente falou da migração? Então, a partir do momento que o Brasil aceitava trabalhadores, né, aceitava imigrantes, né, foi possível também a chegada de vários italianos, principalmente, para trabalhar com os grãos de café, mas que depois trabalhariam nas fábricas, nas indústrias que começaram a se construir na região de São Paulo, tá? Então, foi todo um processo muito lento, tá? E muito relacionado, tá? Que possibilitou hoje, ainda hoje, São Paulo ser uma região industrial. Tá? Então, é muito comum, quando a gente pega qualquer produto, ele ter sido fabricado em São Paulo. Esse aqui foi em Goiás. E daí eu pergunto para vocês, será que eles, ok, a gente já viu ele no mapa, é de 2013, mas ainda permanece, né, nessa região de São Paulo. Na verdade, a gente pode falar do estado de São Paulo, tá? Não é na cidade, é no estado de São Paulo ou na grande São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, tá? Existe essa concentração, mas existe também uma desconcentração, tá? Como a gente viu na página anterior, ali na página 73, existem hidrelétricas que são fabricadas, hidrelétricas que são construídas no Rio São Francisco, lá na Bahia, tá? Enfim, o Rio São Francisco ele é bem longo, né, bem extenso, ele nasce em Minas Gerais, tá? Mas aquela ali especificamente, daquela foto ali, é uma hidrelétrica que fica no estado da Bahia. Então, a gente percebe que as indústrias, elas estão migrando, saindo dos grandes centros, saindo de cidades que, historicamente, são industriais e se expandindo para outros lugares. E por quê? Fala, Bernardo. Não, eu ia falar que, tipo, sabe essa imagem da hidrelétrica? Não sei se dá para notar, mas bem ao fundo, no topo dos morros, olha o que tem ali. Antenas, né?
Não sei se são de alternativas Não, de não. eólica, né? Eólica, pô. Legal. Bem observado, Bernardo. Página 74, gente. Ou seja, quando acontece uma desconcentração industrial, quando essas indústrias passam a sair, tá, das cidades que historicamente ocupavam, tá? Isso acontece por conta dos responsáveis terem um maior lucro, né? Quererem um maior lucro e viabilizarem, né? E verem essa possibilidade, torna-se viável, tá? Se expandir, ir para outras cidades, tá? Vocês aqui falaram, no meu exemplo aqui da minha fábrica de lata de milho aqui no Campeche, né? A gente falou de um grande terreno para a construção da minha indústria, tá? O que acontece muitas vezes? Acontece doações de terreno, tá? Vamos supor que eu vou montar eu sou uma grande empresária, né? Eu tenho muitas indústrias de milho, tá? De latas de milho, e eu quero expandir meu negócio, tá? Eu quero sair da região onde eu produzo muito, sair da região de São Paulo, tá? E eu quero expandir. Para onde é que eu vou? Eu tenho que inicialmente ir para um lugar onde me ofereça infraestrutura, tá? Me ofereça energia, me ofereça um sistema de transporte, um sistema de telecomunicação eficiente. A internet tem que ser boa, porque as minhas vendas são pela internet, são pelo computador, tá certo? Onde eu tenha mão de obra qualificada, tá? E se tiver mercado consumidor próximo, melhor ainda, tá? Então eu vou lá para a região do Sobradinho, lá para a Bahia, porque lá já tem uma usina hidrelétrica. Opa, energia não vai faltar, tá certo? Lá eu falo com o prefeito e ele me doa um pedaço de terreno. Ele me doa um terreno que é público, tá? Que é de todo mundo, na verdade, porque é público, tá? Ou que é do município, e na verdade são de todos os municípios, né? Ele me doa um terreno. Opa, já valeu a pena eu vir para cá. Começo a construir minha fábrica, tá? Ganho uma isenção fiscal. O que é isso? Ou algum incentivo fiscal. O prefeito da cidade ele vai falar assim, olha, Roberta, já que você está vindo para cá, desconcentrando, né, a sua indústria, os primeiros 5 anos você não precisa nem pagar luz nem água, tá? Isso aí fica por conta aí do município. Ou seja, é um baita do incentivo, né? Então já está valendo a pena. Eu ganhei um terreno, tá? Para usar, para explorar, né? E ainda ganhei essa isenção fiscal. Então, começa a valer a pena, tá? Olha, outra vantagem, gente. A gente vai estudar mais para frente a região Nordeste e comparar várias características físicas e humanas das regiões do Brasil. Mas na região Nordeste, tá? De modo geral, tá? As pessoas têm um nível de analfabetismo, tá? Maior do que em outras regiões, tá? Consequentemente, eu tenho uma mão de obra, tá? Que não é muito qualificada, porém, ela é útil para a minha fábrica de milho, porque na minha fábrica basta apertar um botão, que é quando vai liberar o milho para entrar na latinha e envasar e ponto final. Então, eu vou pagar menos para esses trabalhadores, tá? E, muitas vezes, como não tem o incentivo, não tem a influência, tá, de sindicatos, eu vou continuar pagando menos para essas pessoas e ninguém vai reclamar de nada. Então, já comecei a faturar mais ainda, né? Ganhei o terreno, ganhei 5 anos de isenção de imposto, pago menos para os trabalhadores, tá? E eu vi que ali por perto tem um porto que pode, inclusive, me auxiliar se eu quiser exportar essa lata de milho, tá? Ou seja, consequentemente,
isso vai ser muito vantajoso e muito mais lucrativo para mim como empresária, né, e como agora dona de uma indústria de lata de milho. Então, aos poucos, vai desconcentrando, tá? Outra coisa boa também é que não tem o fuzuê de caminhão e carro, e aqui chega, aqui sai, e tráfego nas estradas, tá? Então, essa é outra vantagem. Eu posso andar mais quilômetros, porque fica mais longe dos grandes centros, tá? Mas é vantajoso porque não fica parado no trânsito, né? Imagina, muitas vezes a gente vê imagens, né, da própria cidade de São Paulo mesmo, né, e daqueles grandes tráfegos, né, que tem nas marginais ao Rio Tietê e ao Rio Pinheiros. Imagina um motorista de uma transportadora que está indo levar lata de milho para os supermercados ali na região do centro de São Paulo. A paciência que o cara não tem que ter para pegar esse trânsito, tá? É claro que isso sempre vai continuar acontecendo, porque precisa atender esses supermercados, precisa atender esses grandes centros, né? Mas, se lá na origem, lá na fonte, lá na indústria, ele não precisar pegar esse trânsito, ele ficar afastado desses lugares onde tem muita indústria, isso vai ser muito vantajoso, tá? Pessoal, a nossa aula já está acabando. E eu finalizo aqui na página 75, tá? Apresentando para vocês que existem setores industriais. Tem um setor, então, que é o da indústria extrativa, certo? Que vai ser o responsável por trabalhar justamente nessa extração de minério de ferro, extração de petróleo, tá? Extração de carvão, que ainda hoje muitas indústrias utilizam também, né? A própria óleos, né? Que tem como matéria-prima o petróleo, tá? Ou a energia de carvão mineral, certo? Outra indústria, indústria de construção, aquela indústria que faz o grande prédio da minha indústria, no caso, né? A indústria que é responsável por fazer as grandes construções, a indústria que faz pontes, que faz viadutos, certo? E a indústria de transformação, aquela que transforma, tá? O material, os minerais necessários para fazer essa latinha em latinha, tá? Então, são esses 3 setores de indústrias. Na próxima aula, a gente vai ver que o setor de transformação, ele vai se abrir em mais 3, que é o que está na próxima página, tá? A indústria de transformação, ela vai ser classificada ainda em 3. Beleza, pessoal? Essa aula é bem importante para quem estava meio dormindo, tá? De pijama. Talvez seja interessante rever a aula, tá? Ou ainda reler esse capítulo para ter mais contato com o que foi visto aqui, tá? E tentem agora observar essas mercadorias que vocês têm na casa de vocês, observar essas